Eu sou o professor Valdir Mendonça Alves, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Estamos aqui com muita satisfação para trazer para todos nós as informações inerentes à nossa 14ª Convenção de Contabilidade do ano 2020 e dessa oportunidade a primeira nossa edição online. Esse evento que está coroando o ano 2020, com diversas atividades que nós fizemos, muitas lives, mas, acima de tudo, uma convenção traz a oportunidade de todos nós termos conhecimentos mais aprofundados e bem específicos, porque serão temas tratados por especialistas, pessoas que estão no mercado há muitos anos, pessoas, palestrantes renomados que estão trazendo para nós gratuitamente os seus conhecimentos. E nessa oportunidade eu tenho a satisfação de apresentar para vocês, dentro das 18 trilhas que essa convenção está desenvolvendo, que nós estamos falando de auditoria, perícia contábil, SPED, área trabalhista e contabilidade, contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade tributária, empreendedorismo, marketing e vendas, ferramentas e inovações tecnológicas, contabilidade condominial, contabilidade de direito tributário, compliance e governança, finanças pessoais, contabilidade consultiva, agronegócios, controladoria e finanças, liderança e gestão de processos. Essas são as 17 trilhas profissionais. E nós teremos, para fechar com chave de ouro o nosso evento, uma última trilha, que é uma trilha motivacional, em qual depois vocês tomarão conhecimento e na verdade já tomaram conhecimento pela programação que foi apresentada em nosso site relativo ao evento. Espero que vocês tenham um conhecimento aprofundado dentro da nossa educação profissional continuada com esse evento previsto no nosso Conselho Federal de Contabilidade pela NBC PG 12. Mas falando especificamente dessa trilha especial, da qual nós temos o grande orgulho e satisfação de ser o seu coordenador, essa trilha de auditoria, nós estamos trazendo agora uma pessoa que é fantástica, o professor Edgar Madruga Teixeira Júnior, mais conhecido como Edgar Madruga. Essa pessoa fantástica, um profissional, um professor nato, um professor que vai trazer para nós o tema Consultoria Tributária e Auditoria. Uma visão 360 graus. Vejam vocês, com essa capacidade que esse professor tem de fazer essa sua apresentação. Quem é o professor Edgar Madruga? Todos nós conhecemos, mas nunca é demais a gente trazer novamente para que todos nós reafirmemos o nosso entendimento. Ele é administrador de empresas pela Associação Internacional de Educação Continuada, a IEC, em 2007. Ele é pós-graduado em informática pericial pelo Instituto de Pós-Graduação. Ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás desde 1998. Ele é sócio fundador da BSSP Centro Educacional, especialista em SPED, compliance tributário e inovação fiscal, com 20 anos de experiência prática na temática. Coordenador do MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário da BSSP, Centro Educacional, tendo coordenado mais de 180 turmas presenciais na temática contábil e tributária em todo o Brasil. Coautor do livro Compliance Tributário da editora Realengo, o primeiro livro na temática no Brasil. Também coautor do livro SPED e Sistemas de Informações e do livro de Contabilidade e Gestão de Tributos, ambos da editora de revistas dos tributos, a Fiscosoft. Professor da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Conselhos Regionais de Contabilidade, OAB, SESCOM, SESCAP, de diversas unidades da Federação. Mas principalmente ele fez questão de colocar no seu currículo. Mas principalmente sou um filho de Deus, admirador das causas fraternas, que ama muito tudo o que faz,
que acredita que o conhecimento é a chave para a boa sorte, sabedoria e prosperidade, que tem na essência do seu ser um forte desejo de auxiliar as pessoas e manifestar os seus potenciais. Então vejam que o professor, além de um técnico, além de uma pessoa que tem uma sabedoria enorme, também é um filósofo. Então, esse é um assunto, né? Essa trilha que ele está trazendo para nós. Repetindo, só para gravar: consultoria tributária e auditoria. Uma visão 360 graus. E é dentro desse tema que nós, do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, esperamos que você, que faz parte conosco desse grande evento, tenha uma visão 360 graus, porque nós estamos trazendo 18 trilhos, como disse, mas essa agora, vamos ficar agora com a professora Edgar Madruga, que vai trazer para nós realmente muita sabedoria, e peço que fique conosco, que tenhamos um bom evento. Um grande abraço a todos. Olá, meus queridos amigos que estão participando da convenção online, né, essa primeira convenção online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Que honra, que oportunidade de poder estar aqui compartilhando conhecimento com você. E nesse início, essas primeiras palavras da minha participação, eu gostaria, né, de fazer um agradecimento especial à diretoria do Conselho Regional de Contabilidade, na figura do presidente Rangel, toda a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Inovador, dentro de um processo desse novo normal. Estou extremamente orgulhoso, extremamente honrado com a oportunidade que vocês do Conselho Regional de Contabilidade me oferecem a dividir com quem está aqui nos assistindo. Pontos de vista que eu defendo, vivo e acredito. Para mim é muito especial quando eu estou compartilhando conhecimento, especialmente porque conhecimento transforma a minha vida. Como não reverenciar aquilo que faz de mim um ser humano melhor, que é o conhecimento, e especialmente a você que está me assistindo. Se eu sou um ser humano melhor, você que é meu aluno, você que me dá a oportunidade de compartilhar um ponto de vista com você, faz de mim um ser humano melhor. Minhas reverências, minha gratidão pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento com você. E aí, para também não ficar delongando demais e principalmente não perdendo a oportunidade daquilo que é o bem mais precioso que eu acredito que é tempo, hoje, né, eu vou abordar a temática das consultorias tributárias e as auditorias, e principalmente a visão 360 graus, a visão do todo, a visão holística desse processo. Então, eu começo citando Charles Darwin. Charles Darwin é um cara que é ciência, ciência pura, e que ele tem uma percepção muito, inclusive, enraizada na própria sociedade. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Adaptar-se a cenários, isso talvez seja o grande segredo. 2020 foi um ano extremamente turbulento, extremamente desafiador para que a gente crescesse e reposicionasse os nossos negócios. Eu, de fato, acredito, enquanto professor, que ele, na verdade, esse ano tão turbulento, ele acelerou coisas que já estavam em andamento. Especialmente a parte de inovações tecnológicas se tornou muito mais presente, muito mais forte dentro da sociedade. Entendermos a nossa capacidade de adaptação talvez tenha sido uma das maiores lições que nós tivemos nesse ano de 2020. E aí vamos a 2021, nós estamos aqui em dezembro, na véspera desse 2021. Poxa, professor, o que fazer? Principalmente, eu vou lhes dizer uma visão absurdamente otimista que eu tenho do universo contábil, de crescimento muito forte da importância da contabilidade no seu aspecto de tomada de decisão gerencial. E esse é um ponto principal, que é o que não vai ser contabilidade. Gostaria de provocá-los aquela contabilidade, eu sei, pagou nosso feijão dos últimos 30 anos, uma contabilidade muito voltado a um processo burocrático, especialmente de preenchimento de formulários e de cálculo de quanto a pagar de imposto. Ela se torna muito irrelevante, já vinha se tornando irrelevante com o uso de tecnologias, das inovações tecnológicas, como, por exemplo, a robotização, né, os famosos RPAs, mas especialmente também o desenvolvimento das inteligências artificiais, os famosos que estão num processo de cada dia mais de efetividade, de melhorar a produtividade, nunca a substituição plena do ser humano, isso é o que eu, professor, acredito, mas principalmente um processo muito forte de incremento de produtividade. Então, ignorar essas ferramentas será algo muito temeroso. Mas, principalmente, ignorar a visão 360 graus dos processos.
Falar do universo tributário, para mim, eu sou suspeito, eu sei, eu não estou aqui desmerecendo, e essa convenção ela tem todo um abarcamento de toda uma do universo contábil. Mas o meu papel que me cabe aqui é falar de tributário, e eu posso dizer a vocês que é uma gigantesca oportunidade o universo tributário. 32% de carga tributária. Resumidamente, 1/3 do faturamento de uma empresa vai para tributos. Como não darmos importância a algo que leva 1/3 do faturamento? Não estou falando de lucratividade, 1/3 do faturamento é tributo. Então, isto é o ponto que eu gostaria muito de frisar, e falando de cenários, especialmente, né, para esse ano que vamos iniciar. Como não é vantajoso, como não é estratégico lidarmos com algo que leva 1/3 do faturamento. E aí vem a importância. Professor, está aí, reforma tributária, eu estou lendo sobre isso, vai, sai, não sai. Gente, eu vou falar uma coisa que para mim é muito forte. Isso é muito importante. Qual é o melhor sistema tributário do mundo? Me fala aí qual que você acredita. Você prefere o americano, você prefere o inglês, você prefere o francês, você prefere o japonês, você prefere o australiano? Qual sistema tributário lhe faz maior agrado? Não importa. Em todos esses países, não importando qual o sistema tributário, se melhor, desafiante ou não, possui consultores tributários. O planejamento tributário de forma a trabalhar a redução da carga tributária da forma legal, ele existe em qualquer lugar do país. E esse é um ponto muito importante que eu quero frisar a você. Não precisamos nos preocupar com aspectos governamentais, mas principalmente com a inteligência e a estratégia por trás do universo tributário. E é isso que eu gostaria de estar aqui frisando a você. Vou dar um exemplo, assim, bem de uma tese de oportunidade tributária, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma tese consolidada, praticamente hoje já não há mais discussão, até porque só falta exatamente a modulação por parte do Supremo, né, a respeito dos efeitos da decisão. A decisão já está tomada e que o ICMS não compõe a sua própria base de cálculo. Mas olha que ponto importante a ser colocado sobre isso. Ok, muito hoje, até só para comentar, ainda estamos numa fase necessária que você tem que judicializar para ter direito a esse ressarcimento. Nós estamos falando de valores milionários, uma grandiosa oportunidade na área de consultoria tributária, mas ainda tem a necessidade do aspecto jurídico, dado que ainda, por parte, não há modulação, quer dizer, ainda não há o ato definitivo de reconhecimento. E por que a Receita Federal? Gente, é uma bolada, são bilhões e bilhões de reais. Isso é uma pancada que o próprio orçamento do governo se exige alguma forma de devolução de forma racional. Mas perceba que o governo já entende como falido, porque não é somente a tese do ICMS, nós temos a tese da exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e COFINS, tem uma outra tese da exclusão do próprio PIS e COFINS da própria base do PIS e COFINS. O governo já entendeu que isso é um caso perdido, o governo já entendeu que não faz mais sentido manter um tributo absurdamente judicializado, tanto que já fez a proposição dentro de uma proposta de reforma tributária da CBS, ou da contribuição sobre bens e serviços, que exatamente substitui o PIS/COFINS, e uma das observações dela é que ela não compõe sua própria base de cálculo dentro de um modelo que tende a ser mais pacífico juridicamente. E esse é um ponto muito importante que a gente quer frisar a vocês. Olha bem, olha qual é a importância de termos uma visão 360 graus. Muitas empresas, muitas consultorias entraram com essa tese porque elas simplesmente observaram o principal da tese, que era exatamente a discussão se o ICMS compunha. Só que eles esqueceram, e tenho certeza que muitos, mas muitos esqueceram, de fazer um comentário da visão do todo quando falamos de consultoria tributária. Já existe desde 2003, vou repetir, muito antes desse desenvolvimento dessa tese, a oportunização de quando se há um ganho decorrente de ação judicial, deve-se pagar os tributos correspondentes, especialmente na parte de imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Isso já é uma tese que vem e regulamentado, pacífico a nível administrativo, o entendimento a nível de receita, sempre, e eu gosto sempre de frisar, especialmente aos meus queridos amigos da área jurídica, tudo tem discussão. Eu já tive a oportunidade em debates em que sim, há uma oportunização, mas isso é uma outra discussão jurídica. Se vai a questão de compor a obrigação de se pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, em cima desse ganho que se teve, né, de consultoria tributária, de um planejamento tributário em cima da exclusão do ICMS.
Quantos que entraram, computaram essa oportunização ou essa necessidade de pagamento de tributação, que não é pequena, volto a repetir. E eu friso muito grande isso, porque muitos só enxergaram a parte do ganho e, consequentemente, fizeram cálculos, fizeram convencimentos, inclusive, relacionados a isso. Mas não se importaram com o outro ponto, ou o ponto principal, que também haveria exigência. Então, muitos não fizeram isso. Então, percebam que esse exemplo, a importância da gente entender o todo. Será que quando a gente computou o custo de pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre lucro, valeria a pena essa briga jurídica para todos? Isso é uma discussão, eu não estou afirmando nem sim, nem não. Eu só estou provocando a você que está me assistindo, através desse exemplo, a necessidade da oportunização de se enxergar o todo. Mas, independente da necessidade de se enxergar o todo. E, professor, como se enxerga o todo? Meu amigo, conhecimento. Na área de consultoria tributária se vende serviço. Que serviço é? Se vende conhecimento. E aí vem um ponto principal, e me perdoe, você pode até parecer um pouco arrogante ou até prepotente, mas aí me vem aqui uma indagação de quantos falsos profetas a gente enxerga dentro do universo tributário. Quantos empreendedores de live. Está aqui, ó. Quanto é tão fácil vir aqui, nesse momento, tratar de teses com vocês e falar, não, irmão, isso aqui é muito fácil, vamos ganhar, vamos fazer acontecer. Mas, na verdade, não existe atalho no universo tributário, existe trabalho, esforço, dedicação. Não se faz consultoria tributária sem conhecimento. Isso é a base da essência. E conhecimento vendido, aí sim, conhecimento qualificado, ele pode ser vendido e, principalmente, fazer a diferença necessária. Porque não adianta a gente ficar de mimimi. Pode ter todas as teses. Nós temos que ter como foco da área de consultoria uma premissa, que é resolver as dores dos nossos clientes. Aquele que conseguir entender as dores do cliente e propor soluções, vai trabalhar na consultoria, não somente tributária, em qualquer universo de forma magistral e exemplificar. Então, como não haver uma dor do empresário, e isso é um fato, por isso que eu gosto tanto do universo tributário, de algo que um terço, o cara tá, qual é o ser humano empresário que paga impostos felizes? Quer dizer, eu. Vou começar já a fazer aqui. Eu sou apaixonado por pagar imposto. Eu sonho em pagar imposto. Minha maior meta da minha vida é pagar R$1 milhão de imposto de renda. Eu ainda não atingi isso, mas sonho em pagar imposto de renda de R$1 milhão. E você? Você sonha também ou você ainda fica brigando por pagar imposto? Essa já é uma outra discussão, não é o meu foco dessa palestra, mas é uma provocação que muitas vezes, sentado tomando uma cerveja na mesa de um bar, eu gosto muito de fazer essa provocação. Quando você coloca o seu negócio e não imputa a tributação dentro dele, se a única viabilidade do seu negócio é composta de não recolher tributos, será que você está tendo um plano de negócios correto? Será que você está sendo estratégico? Será que você está fazendo de um negócio algo sustentável? Isso é só uma provocação. Caso você deseje fazer aí sim, respondendo essa pergunta, caso você deseje fazer um planejamento tributário agressivo dentro de um processo de decisão de não recolhimento de tributos, apenas o faça de forma estratégica, tomando consciência dos riscos envolvidos, compliance, gestão de risco fiscal. É o que eu defendo enquanto professor. Eu defendo que recolhimento, tributo não pode ser um componente de sucesso ou de insucesso de um negócio. Tributo é um componente de custo que deve ser ponderado e sim trabalhado. Mas já que a gente não está aqui para ficar fazendo julgamento de ninguém, e se você é uma opção não fazer o recolhimento de tributos, o faça de forma consciente. E é para isso que eu defendo e gosto demais da consultoria tributária. Nosso papel não é de decisão. Se nós temos um empresário que tem um apetite a risco maior do que outro e decide não fazer recolhimento de tributos, o nosso grande papel qual é? É chegar a esse empresário e medir o tamanho da besteira. E, a partir disso, que ele tome suas decisões, principalmente quando não envolvam essa realidade. Essa visão darwiniana, gente, é importante eu estar frisando essa necessidade de transformação. Teve uma pesquisa, tá, que foi do Fórum Econômico Mundial, estou lendo aqui para não esquecer, que foi o Futuro do Emprego 2020, em que teve uma manchete que eu achei até me chamou muita atenção, e é esse talvez o desafio do universo tributário, é porque, às vezes, nós temos exatamente, como eu disse a vocês, os falsos profetas e muito oba-oba, muito disse-me-disse. Essa manchete dessa pesquisa fala assim, automação
deve destruir 85 milhões de empregos. Foi notícia, inclusive, né, em capas e letras garrafais de jornais. Mas nessa mesma pesquisa, tá, com letras bem miúdas lá no meio, se falava que 96 milhões de empregos serão criados. E esse é o ponto principal. Esse é o ponto que eu volto a provocar essa tese aqui com você. Preste atenção aqui comigo, irmão. Preste atenção aqui comigo. Nós estamos falando que 85 milhões de empregos serão extintos, quer dizer, da forma que fazemos hoje. Por outro lado, 96 milhões de novas oportunidades, quer dizer, com novas competências, com novas atribuições. E quais são essas novas atribuições? Irmão, nós derivamos de um cenário de digitalização do relacionamento. A partir do SPED, um processo de 15 anos atrás, o que o SPED fez? Ele digitalizou o relacionamento das empresas com a administração pública. Ele tirou do papel, e a partir do momento que ele jogou para o digital todo esse relacionamento, abriu-se portas para uma consequência de ações, de processos totalmente digitalizados e, consequentemente, muito mais produtivos. E esse é o ponto principal. Se você vem fazendo as coisas como você sempre fez, você vai ter sérias dificuldades de ter competitividade a longo prazo. Por quê? Essas tecnologias e essa digitalização, especialmente do universo tributário, ele provoca algo que talvez em algum passado seria impossível. Não são essas contabilidades digitais tão criticadas, tão polemizadas, que a gente vê em grupos, preços alvitantes. Não se engane, hoje nós temos, tá, organizações que entregam a contabilidade de graça. Como assim, professor? Eu vivo de contabilidade, vendo contabilidade, o cara entrega a contabilidade de graça. Sim, entrega uma contabilidade extremamente qualificada, tá? Não estou falando dessas basiquinhas, não. Por que o cara entrega uma contabilidade de graça? Porque, na verdade, ele está fazendo daquele processo de contabilidade uma fidelização, tá? E principalmente uma captação para serviços consultivos. Existem hoje grupos econômicos que estão trabalhando serviços consultivos e entregando como estratégia de marketing, tá? De fidelização, a contabilidade de graça para o seu cliente. Olha que ponto importante deve ser abordado. Você vendendo contabilidade, serviços contábeis, e tem gente que está vendendo serviços consultivos e entregando a contabilidade de graça. Como competir com isso? Ai, professor, aí você tem que estar aqui dentro do conselho, nós temos que impedir. Irmão, nós temos que evoluir. E esse é o ponto principal que a gente deve falar. Na área tributária, nós precisamos enxergar principalmente que existe um novo tipo de serviço de enxergar a dor. O cálculo tributário, o quanto a pagar, isso já pagou o nosso feijão dos últimos 30 anos, ele se tornou commodity. E se não for uma empresa que oferece de graça, o próprio fisco. Pesquisa depois no Google, tá? Agora não, agora você vai continuar me ouvindo aqui. Pesquisa no Google. Contabilidade, tá? Perdão, pré-apuração ou apuração assistida. Pesquisa no Google. Você vai, quem irá fazer o cálculo tributário, e isso já está em processo de andamento, é o próprio fisco. O fisco entregará o boleto de pagamento do seu tributo aos empresários. Os empresários restará eles fazerem corretamente as informações tributárias. E quais delas? Emissão de documentos fiscais. Classicamente, emitindo os documentos fiscais, o fisco tende, especialmente, cada vez mais fazer. Eu posso dar um exemplo, quem fez imposto de renda, pessoa física desse ano, e baixou a pré-preenchida. Assalariados, sem grandes variações patrimoniais, o índice de acerto do fisco foi superior a 95% do cálculo. Muitos de vocês que estão aqui me assistindo sabem do que eu estou falando e sabem que isso não foi absurdo. Eu fiz o imposto de renda mais rápido da minha vida, inclusive fiquei mais preocupado em fazer meu imposto de renda no sentido de revisá-lo se não tinha algum erro, porque foi muito simples. Eu baixei a pré-preenchida, baixei a da anterior, basicamente fiz. Não tive grande variação patrimonial, fiz basicamente a equivalência de valores de um ano para o outro, porque praticamente todos os principais dados já estavam inclusos na pré-preenchida. Olha o poder do fisco. Nós temos um exemplo de Portugal que também já adota no seu imposto de renda o pré-preenchimento e praticamente entrega ao contribuinte, aquela pessoa física, um valor a se pagar. E isso caminha para cá. Não somente no imposto de renda, nos demais tributos, está aí o E-Social, em que você vai mandando as devidas informações e automaticamente o fisco calcula a partir de um extrato e diz o quanto a você irá pagar. Este caminho é um caminho sem volta, desse TF Web, né, que eu estou aqui citando. Então, quem deve fazer o cálculo do fisco, o cálculo do imposto, é o próprio fisco. E aí eu lhe pergunto,
aquela contabilidade tradicional, aquele profissional em que viveu de fazer o cálculo tributário, ele chega hoje e excluindo este valor enquanto efeito de dor do cliente. Hoje o cliente tem uma dor. Hoje o empresário tem uma dor. Ele precisa fazer o cálculo do imposto a pagar para deixar o leão manso, né? E aí eu lhe pergunto, quando o fisco entregar isso, isso deixa de ser uma dor do empresário diretamente, o quanto a pagar, e ele diminui a importância daquele profissional que está preso a isso. Mas aí, professor, acabou a contabilidade tributária? Lembre-se, eu já citei isso. Na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, você tem o planejamento tributário. Para ele fazer corretamente, para esse imposto ser efetivamente o correto, o efetivamente o pago da menor forma possível, para isso exige a consultoria a nível de cadastros tributários, a nível de planejamento tributário, a elisão no sentido de afastar a ocorrência do fato gerador. Quanto à oportunidade, não somente disso, mas principalmente também das auditorias, das mensurações dos riscos envolvidos dentro do processo tributário. Esta sincera provocação que eu faço aqui a você, eu digo de uma forma muito carinhosa. Nós temos um universo gigantesco. Porque o que garante se aquele empresário está emitindo documentos fiscais corretos, com a tributação correta e não está pagando imposto maior? E aí vem a minha tranquilidade de hoje fazer a afirmação. O que tem de empresário pagando imposto a mais do que deve não está no gibi. Inclusive, o reflexo disso foi exatamente a grandiosa proliferação das recuperações de crédito. Uma grandiosa oportunidade, está aí todo mundo chovendo serviços de recuperação de crédito, chovendo essas características de fazer. Eu provoco aqui a você a fazer uma reflexão. Por que há tanta gente querendo oferecer recuperação de crédito? Primeiro, é porque tem gente que pagou imposto a mais do que deve. E por que pagou imposto mais do que deve? Porque aqueles contadores, eu preciso ser pragmático. Tá, eu não estou dizendo que isso foi intencional ou intencional, mas o cálculo tributário foi feito de forma equivocada e, consequentemente, foi pago imposto a maior. Perfeito? E por quê? Porque os cadastros tributários estavam equivocados. E aí um dos grandiosos serviços consultivos é exatamente o quê? A auditoria e a análise e principalmente a manutenção dos cadastros tributários e, consequentemente, a emissão de documentos fiscais corretos com a tributação correta sem imposto paga maior. O que a gente tem, infelizmente, é uma realidade de profissionais que ignoraram essa realidade de cuidar dos cadastros tributários. Ignoraram simplesmente pegando a partir dos dados que vinham do empresário e simplesmente calculando o imposto a partir da informação, sem ter feito nenhum tipo de auditoria. Eu faço aqui uma provocação. Dos últimos 2 anos, quem aqui está nos assistindo, e isso é uma visão individual, uma visão parcial que fica para você, quem fez uma revisão ou uma auditoria das informações tributárias entregues ao fisco? Porque o que garante, isso é compliance, o que garante a qualidade, porque, entenda, não é que você fez errado, mas se você nunca fez uma auditoria, você não sabe se você fez certo ou errado. Você está vivendo uma aposta que, num processo de auditoria fiscal, caindo dentro da administração tributária, você pode correr grandes riscos, porque simplesmente você não mediu o tamanho do risco envolvido. Então, eu faço essa pergunta. Quem de vocês fez, nem que seja por amostragem, uma revisão dos cadastros tributários, verificar se a alíquota tinha sido correta ligada àquele produto, se, no caso, por exemplo, de uma empresa do Simples Nacional, tão comum na parte de recuperação de crédito, se colocou os monofásicos corretamente, consequentemente segregou a receita para que não há bitributação, se segregou corretamente, identificando os produtos de substituição tributária, para que não, segregando a receita, não pague ICMS 2 vezes. Por que eu provoco muito isso? Porque a gente, nesse mundo, nessa vida que a gente roda esse Brasil aí, e tem essa oportunidade de ter muito contato com você pessoalmente, seja através de redes sociais e muitas vezes também presencialmente. Esse ano as coisas um pouco diferentes, nem tão presencial, mas ou especialmente ainda pelo contato, né, nesse modelo aqui, eu provoco, quem de vocês, eu pergunto de novo, fez algum tipo de revisão daquilo das informações prestadas? É isso que abre margem para que consultorias externas venham fazer essa revisão e propor aos nossos clientes, ao empresário, na qual muitas vezes você trabalha ou é o responsável técnico, é o seu cliente, uma proposição. E aí fica algo muito ruim. Então, primeiro ponto, o conhecimento transforma. E quem poderia estar prestando esse serviço ao seu próprio cliente era você. Mas para isso exige conhecimento e sim esses hacks.
Até já deixo aqui um ponto de provocação. Tem muita gente fazendo besteira na área de recuperação de crédito, mas que tem fazendo besteira. Por que quer fazer REC? Ele entende a oportunidade, ele sabe da oportunidade, mas quer criar artifícios. Exemplos, percentuais fixos conforme a atividade. Me perdoe. Não é dessa forma que se faz, não é assim que a memória de cálculo é efetivada em cima de regrinha de 3. Você tem que fazer a sensibilização produto a produto, segregando os devidos produtos e a partir daí fazer. Ah, professor, mas isso dá trabalho. Mas é assim que o conhecimento transforma. E ainda tem outras técnicas como, por exemplo, de você elencar quais são os produtos significativos, porque em vez de você ficar trabalhando a qualificação de um determinado tributário, de um determinado produto, em que houve insignificância de vendas. Se você seguir o princípio da relevância, se você pode ter resultados estupendos. Agora, cuidado, tem muita gente vendendo besteira e falsas ilusões dentro do universo. Mas por quê? Porque não quer ir atrás de conhecimento. Não quer ir atrás daquilo que pode fazer diferença de fato na vida profissional. Defendo isso fortemente. Eu citei há um pouquinho atrás que o fisco vai fazer o cálculo tributário. Nós estamos num momento em que o fisco, ele, a partir dessa massa poderosa e gigantesca de informações, ele tende a diretamente diminuir brutalmente o contencioso e ele diretamente começar a, através dessas malhas fiscais, é um termo bem raiz, eu gosto muito de utilizá-lo, através de um conceito de cruzamento de informações, cruzando principalmente bases, e não somente duas, mas muitos. Então, fazendo um conceito clássico, eu já falei tanto isso, o seu João vendeu para Dona Maria tem que dizer que comprou do seu João. Mas, principalmente, o fisco hoje, ele tem um poder. O Marcelo do banco, o Joaquim da transportadora, Deus e o mundo, o rapaz do cartório, Deus e o mundo, mandando informação tributária diretamente ao fisco. E o que é que o fisco faz? Ele vai fazendo esses cruzamentos de informação, encontrando incoerências. Esse poder de informação, gente, isso é importante. Olha, passado 15 anos do início do SPED, esse poder de informação ficou algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que hoje nós estamos vivendo uma situação extremamente interessante. Como assim, professor? O fisco hoje tem mais poder de informação do que a capacidade dele de gerar. Eu vou beber um golinho de água aqui, tá? Só para molhar um pouco. O fisco tem mais informação do que a capacidade dele de usar em auditoria. O que é que o fisco, frustrado até, posso dizer, com isso? Tendo a informação e não podendo usar. Por quê? Porque ele quebraria tecnicamente 70% das empresas. Não no mundo real, mas através da sua contabilidade, sem auditoria, sem revisão cadastral, contabilidades que não são fidedignas com o mundo real, com variações patrimoniais, especialmente, seja na empresa ou seja na pessoa física. Gente, 70% das empresas não suportam uma auditoria de fato, feita no seu sentido daquela auditoria completa. Por quê? Porque não se dão o trabalho de fazer processos de compliance e de revisão de gestão de risco fiscal. A partir dessa premissa, o que é que o fisco passou a enxergar? Ele adotou o que a gente está aqui. No Ceará tem um termo que eu acho talvez dos mais legais, contribuinte pai d'égua. Nós temos o contribuinte arretado, nós temos aqui em Goiás, lei de compliance fiscal, nós temos em São Paulo, lei de conformidade. O que é basicamente? Eles pegaram, em vez de usar a informação que eles sabem que o empresário está errado para lavrar auto de infração, eles passaram a fazer as cartinhas amorosas. Aquilo que eu já brinco tanto e falo assim, né? Tipo, Receita Federal, fiscos estaduais normalmente mandam um e-mail, né? E os fiscos federal, ele manda um SMS e manda algo tipo assim: Receita Federal informa. Existe uma mensagem importante para você. Acesse o portal ECAC para maiores informações. Moço do céu! Eu sempre digo que quando a gente recebe um SMS desse, é muito punk. Porque eles só vêm de madrugada, feriados, horários alternativos, porque eles usam exatamente onde tem baixa demanda de tráfego normal para poder fazer essas transmissões em massa, né, de lote dessas informações. E aí você recebe um desse. E, meu irmão, tem que ter muito sangue frio, tem que ter muita paz para a gente não sair voado até no computador para acessar esse portal ECAC, para entender o que foi essa mensagem de amor do fisco. O fisco está mandando muita espontaneidade, isso é as leis de conformidade. Ele manda uma cartinha amorosa, e chega nessa cartinha amorosa algo tipo: oi, tudo bem? Apareceu uma diferença na sua contabilidade. Ele vai ter feito um cruzamento de informação e vai estar te pedindo explicações ou, de fato, uma situação. E é importante dar um número a vocês. Isso vem a partir do plano anual de fiscalização da Receita, um dado. Hoje,
quando o fisco manda uma cartinha, quando o fisco lavra uma informação, ele consegue hoje ter uma assertividade superior a 95%. Então, chega a 97% em alguns casos. Preste atenção, você tem 3% de chance do fisco estar errado nessa cartinha amorosa que foi enviada. Então, provavelmente existe ou uma discrepância, ou uma divergência de informação, ou, de fato, uma sonegação. Lembremos que a probabilidade chega a 97%, entre 95% e 97% de probabilidade de ter alguma irregularidade na hora de prestação. E aí vem o ponto principal. O que a grande maioria de quem recebe essas cartinhas amorosas faz? Autorregularização. Uma minoria fode. Essa autorregularização, o que é? Na verdade, entra dinheiro no caixa do Estado. E isso é um ponto muito importante, tá, gente? Entra mais dinheiro do que a própria capacidade, tá entendendo? Se o fisco pegasse essa informação e lavrasse auto-infração, essa espontaneidade gera mais caixa, mais dinheiro do que se usado a mesma informação para lavrar. Só que com menos fiscais, entra mais dinheiro, entra mais rápido e usa muito pouco auditor fiscal nesse processo de malhas fiscais. Você precisa de muito pouco. Agora, precisa de bastante qualificação, bastante investimento em tecnologia. Os auditores seriam absurdamente qualificados, quem lidam com isso daqui. Mas a partir disso, você consegue criar um sistema de malha em que incrementa a arrecadação em vez. Olha que coisa doida. Em vez de ir para o contencioso, fazer uma discussão que era o fisco do passado, o fisco hoje entrega. Só que eu quero só fazer um reforço de imagem. A constância ou a recorrência de espontaneidade pode levar uma empresa diretamente à fiscalização. Por quê? Porque existe um percentual de pessoas que resistem. Uma maioria está sendo conduzida principalmente a algo que, com essa massa de informações, gente, isso é um pragmatismo que a gente, na área de consultoria tributária, precisa deixar muito transparente. A partir de um determinado tamanho de empresa, não faz sentido econômico não recolher tributo. Vou repetir. Quando a gente é pequeno, ainda se pode discutir a conveniência ou não conveniência, mas eu vou aqui fazer uma afirmação. E isso varia conforme ramo de atividade, localização de empresa, mas isso é uma afirmação. Tem um determinado ponto, tá? Um ponto de equilíbrio que não faz sentido. É mais barato para efeito de controle, para efeito de fiscalização, nós trabalharmos 100% correto, pelo menos buscar esse 100% correto, esse compliance 100%, até porque isso é utópico, não existe a gente conseguir cumprir 100% das normas tributárias, qualquer norma, no fato. Mas o ponto principal é colocar isso a você. Existe um número de pessoas que vão resistir a esse novo modelo. E aí a fiscalização, aquela fiscalização repreensiva, aquela fiscalização firme e forte, sem espontaneidade, começa a se direcionar a esse pessoal que tem esse comportamento. Então, o fisco busca, com o poder da informação desses novos tempos, direcionar uma arrecadação espontânea ou a própria autorregularização, fazendo literalmente o cálculo do imposto pelo próprio empresário. E aí nos cabe, enquanto profissionais do universo tributário, eu como professor, convidá-lo a entender que o conhecimento é um produto que pode fazer diferença fundamental a esse empresário. As auditorias, a gestão do risco fiscal, são dois aspectos, essa visão do todo do empresário, principalmente para até se ele decida, já falei isso aqui, correr com o nível de risco, mas principalmente também revisões cadastrais, tributárias, menino do céu, como é oportuno, recuperações de crédito, serviços de acompanhamento tributário dentro de oportunizações. Pegando aqui minha listinha de pontos de vista para defender, que eu ainda quero falar a vocês, só para frisar, planejamento tributário, holds, o processo sucessório. Tem tanta gente que acumulou patrimônio fazendo besteira, então existe uma grande área de empreendedorismo tributário na área de holds. Gestão do comércio exterior, meu irmão, quanto tem de empresa ainda que não oportuniza a parte de importações e de exportações para criar um equilíbrio dentro do seu negócio. Compliance, BI fiscal, o poder das informações gerando visões econômicas. Além de algo que eu acho que é sempre fundamental: fraudes, lavagem de dinheiro e lei geral de proteção de dados.
sabe? É um campo que a gente tem que ter muito cuidado e de blindagem para que as pessoas não saiam do universo tributário e se joguem dentro de outros riscos que vão gerar, custo de pecúnia e de inviabilização do seu negócio. Nós temos a lei de crimes de lavagem de dinheiro, uma lei muito forte, em que muito empresário, e eu aí falo, até por ignorância, ele desconhece. Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei extremamente não tão difícil de ser aplicada, porque envolve muito mais processo, mas principalmente transformação de cultura é o ponto principal. Imagine amanhã em que você, não tendo um funcionário seu, não tendo os devidos cuidados, deixa vazar informações e vem um processo em cima de você, porque você vazou informações a respeito, privadas, que não poderiam ser feitas. Como é que está a sua implementação, né, de compliance na Lei Geral de Proteção de Dados? Já tem gente passando alguns suadouros aí, e você tem que se preocupar com isso, tá? Então, vamos olhar um ponto, tá certo? Que eu acho muito importante de como fazer consultoria tributária, como lidar com esse universo. Já citei várias consultorias, citei aqui várias oportunidades, mas eu queria citar a vocês 3 mantras do professor Madruga. Os mantras do professor Madruga, que seriam os 3 passos principais para que você faça consultoria tributária. A primeira delas, o primeiro mantra do professor Madruga: o fisco não pede nada de graça. O fisco não pede nada de graça. O fisco não pede nada de graça. O que eu quero dizer com isso? O fisco, por lei, por questões exatamente regulatórias, isso faz parte da Constituição, ele é obrigado a publicar tudo o que ele vem exigir. Essa publicidade é obrigatória. Então, exemplo, você pode, através de vender esse serviço de consultoria ou contratar esse serviço de consultoria, você pode colocar um funcionário para acompanhar isso. E acompanhar o quê? As mudanças das legislações que lhe sejam afeitas dentro do seu universo. Uma das coisas que eu gosto muito de citar, e eu tenho um grande amigo que eu gosto demais, que é o Jorge Campos, que é um devorador de Diário Oficial, que é a fonte maior de informação gratuita do que o próprio Diário Oficial, passar as vistas no Diário Oficial e observar qual foram as alterações que ocorreram na legislação, isso é um ponto de acompanhamento pessoal. Então, acompanhar o que o fisco está pedindo de novidade. Isso é um ponto que é a primeira premissa para a área de consultoria tributária. Segregar aquilo que é importante para você. Professor, você pode fazer isso, tá? Eu tenho que fazer isso. Você pode fazer isso através diretamente, mas às vezes você já está no nível gerencial. Então, que você delegue isso a alguém estratégico, de identificação das modificações ou das novas exigências do fisco. Porque isso é uma primeira premissa. Identificar o que o fisco. Isso vai lidar, gente. E preste atenção, o fisco publica hoje e vai começar a exigir algo. Até o fisco passar a usar essa informação, assim vão 2, 3, às vezes 5 anos ou mais, para que ele use essa informação. E aí vem a vantagem estratégica, que é exatamente o segundo passo, ou o segundo mantra do professor Madruga. Você ter acesso a uma modificação com essa devida antecedência lhe faz, e talvez o ponto principal, que aí sim, o primeiro é uma atividade que eu diria a você braçal, uma atividade em que exige esforço e interpretação, mas a parte principal é a fase 2. O que o fisco pode fazer com isso? O que o fisco pode fazer com isso? Este é o segredo ou a joia da coroa. Quem melhor identificar, quem melhor entender o que o fisco pode fazer com aquela nova exigência, com aquela nova pedida ou com aquela modificação, tem aí o ouro. E como é que você adquire isso? Gente, aí eu preciso ser muito pragmático. Água debaixo da ponte. Eu, dentro do universo tributário, não conheço ninguém. E eu preciso ser muito transparente a você. Aquele que se arvora a saber tudo do universo tributário, já dizia o professor Evis Ganda, ou ele é um temerário, ou ele é um mentiroso. Não há terceira opção. O universo tributário ele é amplo, e eu acho que você ter todos os insights de tudo, eu acho muito, diria a vocês assim, curioso, aquele que sabe tudo e quer mexer com trabalhista, quer mexer com auditoria, quer mexer com... Pô, irmão, foca e se reúne aí sim em grupos, em cluster, pessoas que dentro do seu universo sejam capazes de construir esse conhecimento de forma qualificada.
Por quê? Isso vai exigir experiência, prática e, principalmente, muito, muito conhecimento. Você identificou. Por quê? Porque eu não consigo lhe prever. Quanto melhor você identificar, isso vai fazer a diferença, que é o terceiro item. E esse é o ponto principal. Percebam? Vocês, o fisco ainda nem começou a usar a informação. E aí você vai começar a responder. Qual é o impacto disso para os meus clientes, para a empresa que eu trabalho? Qual é o impacto desse uso do item 2 na minha empresa? E aí você vai ter análise preditiva, um processo antecipando-se. Por quê? Porventura, você identificou que existe risco tributário que vai ser agravado por essa nova realidade, você vai ter prazo dentro da espontaneidade para realizar uma série de ações corretivas e principalmente na espontaneidade. Cara, isto é consultoria tributária na veia. Isto é o verdadeiro papel e de um futuro gigantesco e esplendoroso. E olha bem, eu falei para você fazer isso para os seus clientes, fazer isso em sua empresa, mas também você pode identificar até uma outra coisa, que isso pode ser uma oportunidade de negócio, de desenvolver uma solução, desenvolver até um software, ou desenvolver uma... Lembre-se, vai existir a dor e você já sabe dela antecipado. Criar uma solução e vender essa solução, você vai beber água limpa. Você vai fazê-lo isso pioneiramente, se posicionando como uma referência no mercado de forma antecipada. Fica aqui de novo, então, os mantras do professor Madruga. Quem quiser depois retorna, assiste. Vamos lá? O fisco não pede nada de graça. O que o fisco pode fazer com isso? E principalmente, quais são os impactos disso nos meus negócios, nas minhas empresas, nos meus clientes? Ou também posso criar uma solução para terceiros? Essa solução existe no mercado? Então pode ser que você encontre oportunidades inovadoras dentro do universo tributário. O que eu posso dizer a vocês? O universo tributário é espetacular, é gigantesco. Pelos próximos 10 anos, sem nenhuma preocupação, eu não quero alongar, porque às vezes prever o futuro em demasia também é temerário, mas pelos próximos 10 anos eu coloco a minha experiência profissional de 20 anos para dizer a vocês, é gigantesco, é oportuno, mas principalmente, não deixem de nunca se prender à visão do todo. Nunca deixem de olhar o todo do negócio. Muitas vezes nós temos uma recuperação de crédito estupenda, mas por outro lado, e muita gente nessas consultorias, viu, não entrega a outra parte, aquilo que se pagou era menor. Porque o certo no processo de recuperação de crédito seria fazer um encontro de contas. O que se pagou era maior versus o que se pagou a menor e pedir a recuperação proporcional a isso. Por quê? Porque você, de certa forma, está atraindo o fisco. Sabe o que essas consultorias aí, que eu chamaria de empreendedores de live, né, estão fazendo por aí, irmão? Literalmente, porque é onde eles só vão ganhar dinheiro. Eles não venderam o serviço de gestão de risco fiscal, de compliance, eles vendem a oportunização de pegar um percentual em cima do que recuperar de crédito. Aí eles só entram lá e fazem a parte da recuperação de crédito e deixam uma bomba relógio dentro da contabilidade, dentro das empresas. Vejam essa visão do todo, porque se não cuidarmos disso, definitivamente vai dar merda, vai dar muita merda. Principalmente aqueles que não entenderem. Observem, só uma provocação. Já enxergamos que o fisco se movimentou. Percebam, tá? Uma última recente regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional, em que ele vai bloquear os PGDAs retificadores. Ele vai bloquear os PGDAs retificadores. Ele regulamentou recentemente. Por que isso? O fisco já está enxergando uma movimentação excessiva de pessoas que, na hora que se cair numa auditoria, de fato, desses números, porque esses números estão ficando gigantescos, mas não tem lastro de conhecimento por trás. Perfeito? Mais uma vez, eu faço a minha ato aqui de gratidão a todos. A você que me deu essa oportunidade de passar esses minutos do seu bem mais precioso que eu entendo hoje, que é tempo. Meus queridos amigos do Conselho Regional de Contabilidade, que honra, que gratidão eu tenho a Deus e a cada um de vocês por poder estar aqui compartilhando conhecimento na casa do profissional de contabilidade do Estado de Goiás. Uma casa que só me deixa muita felicidade pelos
anos e mais anos. A minha história de vida profissional está muito ligada ao Conselho Regional de Contabilidade. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade de estar dentro dessa casa, nem que seja aqui no ambiente virtual, eu fico extremamente honrado, extremamente agradecido. E a você, fica uma mensagem final de vá atrás de conhecimento. Conhecimento transformou minha vida. Conhecimento transforma a vida das pessoas e pode transformar a vida das pessoas profissionalmente. Conhecimento qualificado, conhecimento com raiz, conhecimento com caule, sim, mas também com flores e frutos. Folhas, desculpa, e frutos, por que não? Flores também. Mas, principalmente, só não caiam na ilusão das RECs, desses oba-oba que estão aí no mercado, tá? Façam diferença. A contabilidade é espetacular, a contabilidade, especialmente no universo tributário, tem um futuro esplendoroso. E eu conto com você para a gente viver juntos essa jornada aqui nesses próximos anos e até os próximos eventos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem tiver me der a honra de me acompanhar nas redes sociais, estamos lá, estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, será extremamente agradecido a Deus a cada um de vocês, tá? Obrigado a todos, sucesso, até breve.